Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. A partir do versículo 40. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40. Irmãos, essa história na Bíblia é uma história que me chama muita atenção, porque é uma história que fala de desafio, irmão. Eu fico muito contente quando eu ouço a história aqui, por exemplo, da Rosângela, que acabou de ser relatada aqui da sua bênção depois de tantos anos, dela ter alcançado uma vitória sobre um grande adversário, um adversário que crescia a cada ano, né, de formatura, após ela ter se formado. Cada ano que ela não passava nessa prova, nos olhos dela, era um inimigo que crescia, que se avolumava, que se engrandecia ali na frente dela. E essa história de Davi e de Golias é uma história que me chama muita atenção, porque ela fala exatamente sobre isso. Sobre como é que a gente tem que lidar, irmãos, com os desafios que se colocam diante de nós no dia a dia. Desafios, adversários que se levantam contra nós, contra a nossa vida, e como a gente deve lidar com isso. Então a história de Davi, ela traz para a gente algumas lições, algumas características que fizeram Davi se manter em vitória diante daquele filisteu que estava ali aterrorizando o povo naquela época ali em que o povo de Israel estava conquistando novas terras, estava ampliando os seus domínios. Amém? Então eu queria que você lesse aí comigo a partir do versículo 40, que diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 39, na parte B, que diz assim: E disse a Saul, Davi disse a Saul: Eu não consigo andar, pois não estou acostumado com essa armadura. Então ele tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, diga comigo, 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Queria que você fechasse os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, em Teu nome. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, ó Deus, neste lugar, nessa noite. A Tua palavra diz, Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós temos essa convicção de que o Senhor está presente desde o início deste culto, ministrando aos nossos corações. Por isso agora, Pai, leva cativo cada pensamento, a obediência de Cristo, em nome de Jesus. E que, ó Deus, a Tua palavra encontre guarida em cada coração, para a honra, louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Então, irmãos, essa história acerca de Davi e Golias é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Qualquer desafio que você vê no dia a dia, quando você vê alguém que é muito forte, alguém que é poderoso, alguém que já tem uma história e alguém que está iniciando, geralmente as pessoas caracterizam como o desafio de Davi e Golias. Se você pega, por exemplo, a Fórmula 1, se você pega ali uma escuderia pequenininha, lutando contra uma Ferrari, uma McLaren da vida, a notícia que vai ser veiculada no jornal é Davi contra Golias. Porque fala de uma história de superação, de uma história de alguém que era desacreditado, de alguém que as pessoas olhavam e falavam: coitado, esse cara vai tomar uma surra, esse cara vai apanhar, esse cara não vai conseguir derrubar esse gigante. E de repente o cara supera todas as expectativas negativas que eram colocadas sobre ele, e o cara chega lá e derrota aquele gigante que estava ali aterrorizando. Irmãos, Deus,
Ele não reservou para a nossa vida, para a minha vida, para a tua vida, uma vida de altos e baixos. O que Deus reservou para mim e para você é uma vida de conquista em conquista, de glória em glória, onde você todo dia, diga comigo, todo dia, você alcança novos objetivos. Então, irmão, esse negócio tinha um corinho muito antigo que a gente cantava na igreja, na minha época lá de moleque, que dizia assim, ó, tropeça aqui, oi, cai acolá. Quem já ouviu essa música aqui? Meu irmão, Deus não tem isso para você não. Essa música é muito antiga, né? Muito antiga mesmo. Então, as pessoas cantavam essa música na igreja, ó, tropeça aqui, cai acolá. Mas Deus não tem isso para você não, meu irmão. Deus tem para você uma vida de vitória em vitória, de conquista em conquista, de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Então essa história de Davi e Golias, ela fala de um contexto muito interessante, em que o povo de Israel, ele estava se estabelecendo na terra prometida, ele estava chegando, conquistando ali novos lugares, e fatalmente, quando você precisa subir uma posição, quando você precisa conquistar algo que vai colocar você numa posição elevada, fatalmente, você vai precisar enfrentar adversários. E muitas vezes, o crescimento, na maioria das vezes, o crescimento, ele vai implicar num desafio de gigante. Se você quer conquistar, por exemplo, um concurso público, vai exigir de você, meu irmão, desafio em que você vai ter que lutar contra a preguiça, contra o sono, contra a vontade de não estudar. Vai exigir de você sempre um empenho, uma dedicação para que você supere uma situação e chegue a um determinado lugar. Foi assim que o povo chegou à terra prometida. Israel estava se estabelecendo e ele precisava lutar, precisava derrotar para consolidar os seus domínios. E o que me chama a atenção quando eu leio esse texto e quando eu leio acerca de outras batalhas na Bíblia, é que todas as batalhas, irmãos, que se desenrolavam ali, que envolviam conquistas de terra, elas envolviam sempre um povo que se colocava num determinado lugar alto, havia um vale entre eles, e um outro lugar alto que era o objetivo da conquista, que era exatamente o que está falando aqui nesse texto. Havia um exército que estava de um lado, um vale muito grande ali que se colocava entre o outro exército, e o desejo, a conquista do povo era o quê? Era conquistar um outro lugar mais elevado, um outro lugar mais alto. E as batalhas, elas se desenvolviam ali em lugares planos, onde aparentemente não tinha vantagem para nenhum lado. Porque se você está de cima, você tem vantagem contra quem está ali embaixo. Mas quando se está no vale, quando você está ali num lugar plano, aparentemente, diga comigo, aparentemente, não tem vantagem para ninguém. Mas para você chegar lá, para você alcançar aquele lugar que você está sonhando, fatalmente, irmãos, nós vamos ter que passar pelo vale para enfrentar o desafio. Não tem como você chegar lá, no lugar elevado, no teu sonho, naquilo que você tem como objetivo de vida, de conquista, diante de Deus, sem passar por um período, por um vale onde você vai precisar derrotar inimigos. E aparentemente, nós estamos ali em pé de igualdade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que as batalhas mais difíceis, elas vão ser sempre no vale, onde aparentemente você não tem vantagem. Só que aqui, no caso de Davi, para todo mundo ali, a vantagem estava do lado de Golias. Mas na verdade, a vantagem estava do lado de Davi, porque quem estava do lado dele era o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmão, eu não sei, talvez aqui hoje à noite, você esteja exatamente, pastor, eu estou nesse vale aí que você está falando. Eu estou aqui no vale e eu estou querendo chegar ali em um determinado lugar, irmão. Você não está sozinho. Eu quero te dizer hoje à noite, não desista. Talvez você esteja ali sendo bombardeado por demônios, querendo fazer você desistir. Eu conversei agora recentemente com alguns colegas de trabalho que foram criados no lar evangélico, foram criados ali nos ensinamentos da palavra de Deus, acerca de Cristo, acerca da mensagem da cruz. E hoje essas pessoas
depois de passar por um período de dificuldades, de crise no casamento, hoje essas pessoas são céticas, não creem em nada, e eu conversando com esses amigos meus, e eu pensando, falei, cara, onde foi o vale que esse cara passou, em que ele desistiu e ele jogou a toalha? O povo de Israel, irmãos, nessa história de Golias aqui, estavam 40 dias sendo afrontados por um gigante, afrontados por um cidadão que causava medo mesmo. A Bíblia fala que Golias era um cara tão assustador, era um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. A Bíblia fala que a ponta da sua lança, do instrumento de guerra que ele carregava, pesava aproximadamente 7,5 kg. Então o cara chegou ali diante do povo de Israel, nesse vale, onde Israel queria conquistar um novo território, e esse gigante se interpôs a essa conquista, e afrontou o povo de Deus, e começou a dizer, olha, eu quero ver quem é que vai aqui, me desafiar. E o exército de Israel, não havia nenhum cidadão, ninguém, que chegou e falou assim, peraí, o que esse cara está dizendo? Esse cara está me afrontando o povo de Deus aqui. E durante 40 dias, o povo ouviu desaforo ali naquele vale. Numa outra história na Bíblia, quando o povo de Israel estava chegando em Canaã, lá em Jericó, se você abrir depois em Números 13, versículo 28, a Bíblia fala também de pessoas que desanimaram quando fizeram ali aquela espionagem ali na terra e viram ali que era uma terra de gigantes, que era uma terra de um povo alto. As pessoas voltaram desanimando o restante do povo, falavam, olha, não tem jeito, as pessoas são altas, a gente não vai conquistar. E durante 40 dias não havia nenhum cidadão que se levantava e falava, peraí, gente, o que eu já vivi aqui com o povo de Israel? Olha o nosso passado, quando desceu o pão do céu e nos alimentou num deserto, numa terra árida. Ninguém se levantou para fazer e para trazer à memória as bênçãos que Deus tinha derramado sobre o povo. Não havia um cara corajoso dentro do povo, dentro do exército ali, que se levantou para afrontar aquele gigante, aquele demônio que se levantava ali contra o povo de Israel. Mas havia um homem em Israel que era diferente. E esse texto aqui de Samuel, ele conta essa história. Esse homem, ele vinha de um treinamento diferente daquele que o exército estava acostumado a ter. Esse homem, ele vinha de um trabalho de pastoreamento de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai, e ovelha é um bicho bobo, é um bicho que precisa de cuidado o tempo inteiro. É um bicho que precisa o tempo inteiro você estar ali com o cajado, peraí, não vai para cá não, vem para cá, e de repente aparecia um urso, e Davi chegava lá, nesse treinamento em que ele estava sendo exposto, cuidando de ovelhas, ele derrotava aquele urso que se levantava contra aquele rebanho que ele estava cuidando. E de repente apareceu um leão, a Bíblia fala que Davi pegou esse leão pela juba, derrotou, matou o leão, que estava ameaçando ali as ovelhas. Então havia um homem que vinha ter um treinamento diferente, porque ele cuidava de bichos ali que eram indefesos. Meu irmão, a melhor forma de você se preparar para uma guerra, é isso que a gente está pregando, é isso que a gente está falando aqui na igreja, é cuidar de pessoas. Quando você se empenha, quando você dedica a sua vida a cuidar de alguém, quando você dedica a sua vida a amar alguém que está do seu lado, a amar uma pessoa que aparentemente não tem nenhum amigo, não conhece ninguém na casa de Deus, uma pessoa que precisa do teu amparo, do teu cuidado, do teu carinho, é o melhor treinamento que você pode ter para enfrentar gigantes e adversários que se levantam contra a tua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você: como é que você tem se preparado diante desses desafios que têm se levantado a você? Você tem se voluntariado? Você tem colocado assim, opa, eu estou aqui, eu quero cuidar de gente? Porque, meu irmão, eu vou te falar, quando você se empenha em amar as pessoas, quando você se empenha em cuidar de pessoas, quando você se empenha em fazer isso, sabe de uma coisa? Deus, Ele te prepara para essas adversidades que fatalmente você irá passar. Nós, irmãos, precisamos entender que a nossa posição no reino, como embaixadores do reino de Deus, ele requer de nós que nós avancemos
cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, porque foi isso que Jesus determinou que nós fizéssemos. E foi essa escola, esse treinamento, que esse homem, que era diferente dos demais que estavam ali no exército, ouvindo e não reagindo diante das ameaças de um gigante, foi esse cara, treinado ali, perito na arte de cuidar das outras, de cuidar de ovelhas, foi esse cara que se levantou contra o gigante, contra o adversário. Porque ele sabia, irmãos, que quando o cara grita mais alto, quando o cara chega afrontando, ele fala: peraí, eu sei quem eu sou, e eu sei quem está comigo, e eu sei aonde eu quero chegar. Foi isso que Davi entendeu quando ele viu aquele gigante. Para que você possa entrar na guerra, querido, você precisa entender que a guerra não é lugar para covardes. Diga para quem está perto de você: a guerra não é lugar para covarde. Meu irmão, tem que ter coragem, tem que ser atrevido, tem que ter sangue no olho. Você precisa saber que você vai enfrentar um inimigo ali, em que aparentemente você está ali em pé de igualdade com ele, mas você não está, porque o Senhor Jesus é quem te colocou ali, quem vai te dar a vitória, em nome de Jesus, amém? Então essa foi a escola que Davi entendeu, e que foi a escola que Davi, ele buscou ali, ser perito naquela arte. Irmãos, e nós temos falado, cuidar de pessoas, fazer discípulos, é uma das maiores armas que Deus tem colocado diante de nós. Cuidar de gente vai fazer com que você se prepare para essa guerra. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir me preparar para isso? Poxa, eu sou tão limitado, eu não conheço ninguém, eu não faço, eu sou difícil até de conversar. Meu irmão, se você cuidar daquela pessoa que está do seu lado, se preocupar com ela, você vê que ela vem todo dia aqui na igreja, e você ligar para ela e falar: olha, querido, eu vou orar por você, eu te abençoo. Se cada um olhar para o lado e cuidar de quem está aí perto de você, irmãos, todo mundo vai estar sendo o quê? Bem cuidado. Talvez a pessoa que está do seu lado está atravessando a maior luta que ela já passou na vida dela. E às vezes o que ela está precisando é de alguém que se ponha à disposição para dizer: olha, eu te amo e eu vou orar por você em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu amo você e eu quero cuidar de você. Eu quero estar preparado para poder vencer essa guerra em nome de Jesus. Irmãos, e por causa desse histórico de Davi, a Bíblia conta nesse livro aqui, nesse capítulo de Samuel, e é uma história, meu irmão, muito interessante, com várias palavras remas de Deus, palavras vivas aqui ao nosso coração. E o que me chamou a atenção foi que Davi, ele tinha uma forma de derrotar aquele gigante. Davi, ele saiu dali daquele palco, depois ele ter ouvido aquele desafio, falou: o que esse cara está falando aqui contra o povo de Deus? E ele foi num riacho, irmãos. A Bíblia fala que ele chegou lá no riacho, e ele escolheu ali na beira do riacho 5 pedras lisas, para poder vencer, para poder enfrentar aquele gigante. Eu não sei se você já brincou de xilingue, se você já brincou de bodoque, né? O pessoal chama de bodoque, xilingue, enfim, tem vários nomes aí, né? Quem vai brincar geralmente com isso, tem que escolher a pedra adequada, sim ou não? Se você escolhe uma pedra torta, uma pedra cheia de quina, ali o teu tiro ali vai sair todo o quê? Todo torto, né? Então Davi, ele foi ali, criterioso. Ele escolheu cada pedra específica ali, e a gente fazendo uma analogia acerca dessas pedras, irmãos, eu gostaria de falar algumas características, para que você, diga eu, possa alcançar a vitória contra esses adversários que têm se levantado contra você. São características, irmãos, que fizeram de Davi o cara que se tornou o rei, o maior rei que Israel já teve, um rei que ficou para a história, um rei que era considerado um rei segundo o coração de Deus. Então, irmãos, a primeira característica de Davi que chama minha atenção, essa primeira pedra, essa primeira arma que Davi escolheu ali com muito zelo, para que ele pudesse estar pronto e preparado para enfrentar esse gigante ali naquele vale, foi que Davi, ele estava no lugar certo. Diga comigo, Davi, ele estava no lugar certo.
Se Davi não tivesse chegado ali naquela hora, na hora que o gigante tinha se apresentado, porque o pai dele tinha falado, olha, pega esse alimento, leva para os seus irmãos que estão lá no exército, apresenta para eles, eu quero que você veja se está tudo bem e volte com notícias. Se Davi não tivesse chegado naquela hora, naquele momento, naquele exato momento, talvez ele não tivesse ouvido aquele desafio. E talvez os israelitas tivessem fugido e os filisteus talvez tivessem ganho aquela batalha. Mas Davi chegou no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Meu irmão, estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus, é essencial para o sucesso na tua vida. Se você quiser vencer, se você quiser ser vitorioso contra esses adversários que têm se levantado contra você, você precisa entender que você precisa estar plantado no centro da vontade de Deus para a sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu vou entender qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida? Levanta a sua Bíblia assim comigo, ó. Levanta ela assim, ó. Se você quer entender o lugar onde você precisa estar, onde você precisa plantar os seus pés, olha para a tua Bíblia assim, meu irmão, lá no alto, levanta ela assim, olha para ela. Se você quiser aprender acerca desse caminho, você precisa se dedicar ao manual de onde eu me coloco corretamente todos os dias da minha vida. Está aqui, ó, é a palavra de Deus. Quando eu me coloco no lugar certo, na hora certa, irmãos, eu entendo, e eu vou estar ali, irmãos, revestido de uma autoridade, porque foi Deus quem me colocou ali. Davi entendeu isso tão perfeitamente, irmãos, que no Salmo 86, olha o que a Bíblia fala, no Salmo 86, versículo 11, diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Davi precisava entender e ser ensinado no caminho do Senhor. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Fora da vontade de Deus, irmãos, você perde o foco. Se você deixa de estar no lugar certo, e o lugar certo é na casa de Deus, o lugar certo é onde você é alimentado toda semana, é onde você recebe ali o pão do céu. Meu irmão, se você fugir desse foco, se você sair desse centro da vontade de Deus, você vai perder resolutividade ali na sua era, você vai perder, meu irmão, na guerra, o essencial, que é estar posicionado exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Então você precisa entender isso, e você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar, Senhor, no lugar certo. Foi a primeira característica de Davi. Davi era um cara que sabia exatamente onde ele tinha que estar para enfrentar aquele gigante, irmãos. Essa era a característica de Davi. Foi a primeira pedra que ele pegou, tinha que estar no lugar certo, eu precisava estar ali, para poder enfrentar, ouvir aquele desafio e falar, peraí, e partir para a segunda característica essencial de Davi. Então a primeira, ele estava no lugar certo. A segunda característica que marcou a vida de Davi ali, foi a indignação. Diga comigo, indignação, inconformismo. A Bíblia fala que no versículo 26, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, e perguntou, o que receberá o homem que matar esse filisteu para salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem é esse endemoniado que está aqui desafiando os exércitos do Deus vivo? O que bateu no coração de Davi, e é uma marca que tem que arder no nosso coração, meu irmão, é um inconformismo, é indignação. Você não pode ficar conformado em ficar tomando pancada do diabo o dia inteiro, o tempo inteiro, toda semana. Você se levanta e a mesma coisa, toda semana você cai no mesmo erro. Meu irmão, você precisa parar e falar, peraí, quem é esse demônio que tem se levantado contra a minha vida aqui? Pá, acabou. Foi isso que Davi fez. Davi viu um soldado filisteu durante 40 dias, ali desafiando o povo, e ele falou, gente, o que vai ganhar aqui? Quem vai salvar a honra de Israel? Quem é esse cara que está desafiando, que está me afrontando, que está afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso? Você precisa entender, meu irmão, qual é a sua posição. O grande erro de muitas pessoas hoje é a passividade. Passam por desafios, passam por lutas, e as pessoas não entendem, ficam conformados com a situação. Meu irmão, Deus quer te levar para um lugar mais alto.
Deus quer te levar para um lugar mais alto. Não se contente com o jeito que você está, com a situação que você se encontra. Tem gente que chega, não, aqui está bom, meu irmão. Deus quer levar você cada vez mais a lugares mais altos, de vitória em vitória, de glória em glória, para que você conquiste. E hoje à noite, Deus quer que você enfrente esse inimigo, saia do vale e vá para um lugar mais alto, para que você possa cada dia mais, querido, ser um vencedor em nome de Jesus. A Bíblia fala que 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. Deus quer levantar uma geração de pessoas inconformadas, indignadas com os avanços de Satanás. Você precisa entender a sua posição, e você não se conformar, e dizer, peraí, ele está afrontando a mim, ele está afrontando ao Deus a quem eu sirvo, acabou. Talvez a tua grande luta seja na área da imoralidade, na área da desonestidade, na área da fidelidade ao Senhor. Você precisa parar hoje e falar, peraí, quem é esse demônio que está me afrontando aqui? Hoje, acaba essa história em nome de Jesus. Você precisa declarar isso, entender a sua posição e se indignar, não ficar mais passivo diante das ameaças, diante das afrontas que o diabo tem muitas vezes feito contra você, contra as suas finanças. Tem gente passando luta na vida financeira, luta no emprego, parado, tomando pancada e não reage. Reage, irmão, hoje à noite Deus está te falando isso. Não fica ali, abaixando e tomando pancada, não. Levanta a tua cabeça, saiba quem você é. Você foi chamado para ser um vencedor. Essa é a tua posição, esse é o lugar onde você precisa estar. Um lugar de vitória em nome de Jesus. Em terceiro lugar, além de Davi estar no lugar certo, ser alguém inconformado com aquela situação, Davi tinha autoridade. Diga comigo, autoridade. Para vencer gigante, para derrotar Golias, para derrotar qualquer demônio que tem se levantado contra a tua vida, tem que falar grosso, irmão. Olha para quem está perto de você e fala assim, fala grosso, irmão. Tem que falar grosso. Você precisa saber quem você é. E Davi sabia exatamente quem ele era. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro. Olha o que a Bíblia fala acerca da tua posição, meu irmão. Se você não sabia até hoje, hoje você vai saber o que você é. E por causa disso, a partir de hoje, o diabo, ele vai ter que recuar, meu irmão, em nome de Jesus, na sua vida, na sua história. Você precisa saber quem você é, que você possui autoridade, que você tem uma autoridade que foi outorgada por Jesus na tua vida, para que quando você falar por intermédio da palavra em que você vai proferir, o diabo tem que recuar, os demônios têm que cair em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz acerca de você, meu irmão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Diga comigo, povo de Deus. Não havia sequer recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Davi, meu irmão, ele sabia quem é que estava atrás dele. Ele sabia quem é que dava autoridade para ele poder dizer, peraí, você vem contra mim. A Bíblia fala aqui no texto, dizendo, olha, você está vindo contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Davi sabia e ele tinha autoridade. Ele sabia que aquela autoridade com que ele desafiava aquele gigante, ela vinha de um Deus todo-poderoso, num Deus que havia aberto o mar vermelho para o povo passar, num Deus que derramou codorniz ali no meio do deserto, onde não tinha alimento nenhum, num Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então Deus hoje está te desafiando, meu irmão, a você parar com essa atitude de passividade. Tem gente que não consegue levar, pastor, eu não consigo mais orar, eu estou levando uma vida devocional aqui difícil, estou tomando pancada, eu não consigo reagir. Meu irmão, eu quero que você entenda que você faz parte dessa geração eleita, sacerdócio real. Você foi povo de propriedade exclusiva de Deus.
E você aqui, meu irmão, é autoridade aqui para declarar e para anunciar todo demônio e potestade que se levanta para tentar prejudicar a tua vida emocional, sentimental, financeira, e dizer: acabou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Porque quando o diabo se levanta contra nós, meu irmão, ele não está afrontando só você, ele está afrontando Deus Todo-Poderoso. Mas Deus espera de nós, diga, espera de mim, que eu entenda a minha posição. Hoje à noite Deus está chamando você aqui, meu irmão. Abra o olho, entenda a sua posição no reino. A Bíblia fala, olha, lá em Lucas 10, 19, eu queria que você abrisse aí comigo. Jesus, ele estava falando aos apóstolos, aqueles 70 que estavam voltando, olha só o que Jesus disse para eles. Lucas 10, 19, diz assim: eis aí, lhes dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Você tem essa autoridade, irmão. Hoje à noite, você vai se levantar aqui, e hoje à noite, você vai assumir a sua posição de vencedor. Acabou, irmãos. Você precisa entender que hoje à noite, essa autoridade lhe foi outorgada por Jesus, para você pisar todo demônio, todo principado, todo o adversário que tem se levantado contra a tua vida em nome de Jesus, amém? Além de autoridade, além de se indignar contra esse demônio, além de estar no lugar certo, Davi também, ele tinha habilidade, diga comigo, habilidade. Davi, irmãos, era perito no uso do cajado, por causa do cuidado com as ovelhas, e Davi era perito no uso daquela funda. Quando Davi chegou ali para desafiar, ele se apresentou e falou: olha, eu vou lutar contra os filisteus. O rei Saul pegou toda a armadura que ele tinha, as melhores armas, porque eram as armas do rei, e trouxe para Davi, vestiu Davi todinho. Davi, a Bíblia fala que Davi não conseguia nem andar direito. Por quê? Porque Saul, ele entendia, falou: não, você vai lutar com as minhas armas. Mas Davi falou: olha, eu não quero vestir esse tipo de armadura, porque eu não tenho habilidade para lutar com isso. Eu vou lutar com aquilo que eu fui adestrado, com aquilo que eu fui preparado. Meu irmão, para você entrar nessa guerra, você precisa ter habilidade com as armas que Deus colocou na tua mão. Você não pode entrar na guerra desarmado, você precisa estar ali, revestido, revestido, entender que Deus, ele te capacitou para que você possa entrar na guerra, usar as armas e sair vencedor. Pastor, qual a arma que eu tenho? A Bíblia te dá toda uma armadura, irmãos. Toda uma armadura para você entrar num combate frente a frente com o diabo e com os seus inimigos, que se chama armadura de Deus, que está ali em Efésios capítulo 6, a Bíblia fala da couraça da justiça, a Bíblia fala do escudo da fé, a Bíblia fala do capacete da salvação, a Bíblia fala das sandálias de preparação do evangelho e a Bíblia fala, irmãos, da espada do Espírito. Você precisa ter habilidade com os instrumentos que Deus te deu. Lá em Coríntios fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para vencer e aniquilar e destruir principados e potestades que se levantam contra nós, contra a nossa vida em nome de Jesus. Então, meu irmão, você precisa ter habilidade, e Davi entendia isso muito bem. Se eu vou para uma guerra, eu preciso estar ali, habilidoso com as armas que Deus me deu. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele diz assim, 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem, diga manejar bem, a palavra da verdade. Para que você vença as guerras, os adversários que estão se colocando diante de você, meu irmão, você precisa saber como derrotá-lo. E a Bíblia diz ali, quando Jesus enfrentou Satanás no deserto,
Todos os argumentos que o diabo tentou Jesus foram vencidos pela palavra de Deus. Para que você vença os inimigos que estão se colocando contra você, você precisa ser adestrado na palavra, você precisa levar a sério, meu irmão, esse projeto devocional que nós estamos aqui durante todo esse ano de 2012. O projeto devocional não é simplesmente uma rotina que você está fazendo para cumprir um agrado do pastor, não. O que você está fazendo é se tornando habilidoso no teu instrumento de guerra, no teu instrumento que vai fazer você sair do vale e ir para um lugar mais alto. O teu projeto devocional, a tua vida com Deus no dia a dia, vai tirar você do lugar comum e levar você para um lugar mais alto, irmão. É essa habilidade, é essa destreza que Deus quer levantar em você nessa noite em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Davi escolheu 5 pedras. Ele estava no lugar certo, ele estava indignado, ele tinha autoridade, ele tinha habilidade. Mas se eu fosse designar qual a pedra que Davi escolheu ali com muito zelo para usar no momento do combate, para usar ali naquele momento definitivo da batalha, no momento crucial, foi essa última característica que marcou a vida de Davi e que fez dele o rei de Israel e que fez dele um cara vencedor, um cara segundo o coração de Deus. A última característica que fez com que Davi derrotasse aquele gigante, além de todas essas que a gente falou, foi a dependência de Deus. Diga comigo, dependência de Deus. O que fez Davi sair vencedor daquele vale, onde durante 40 dias o povo ouviu desafios, desaforos de um gigante, de um endemoniado que ficava afrontando o povo de Deus. O que tirou Davi, o que fez com que o exército de Israel saísse vitorioso daquele vale, é porque tinha um homem que era dependente de Deus. A Bíblia diz aqui no versículo, diz assim, aqui no versículo 45 do capítulo 17, Davi, porém, disse ao filisteu: você, Golias, vem contra mim com espada e com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi sabia, irmãos, o tempo inteiro, que ele não estava sozinho. Como eu falei no início dessa mensagem, quando a gente entra no vale, irmãos, aparentemente a gente está sozinho. Quando você entra na luta contra um adversário que está te afrontando há tempos e tempos, a impressão que nos dá é de que nós estamos sozinhos. Mas o que levou Davi à vitória contra aquele gigante foi que ele sabia, durante todo o tempo, que Deus estava com ele. Era dependência, irmãos. E olha, para que a gente possa chegar a esses lugares, a essas conquistas que Deus tem te desafiado, você precisa entender que você não está só. Você não está sozinho. Quando Deus, Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho, para o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, esse vínculo, esse elo, irmão, poderá ser quebrado. Onde você estiver, saiba de uma coisa: Deus vai estar com você. Você não está mais sozinho. Davi, ele dependia de Deus para finalizar aquele gigante, para derrotar aquele gigante, para jogar aquele gigante no chão. Tudo que nós vimos sem Deus, tudo que nós vivemos, irmãos, sem Deus, é inócuo. Você não avança. Se você não depender de Deus nas suas decisões mais cruciais na sua vida,
Você não vai conseguir sair do vale, você vai ficar ali, ó. E Deus vai dizer, olha, exerce a tua autoridade, vem para o centro da vontade de Deus. Não fica conformado com essa situação que você está. Saiba de uma coisa, eu estou com você. Sou eu que estou contigo. Sou eu que te sustento. Sou eu que te dou as estratégias. Sou eu que te coloco como vencedor nesse combate em que você estava afrontando. E foi assim que aconteceu com Davi, irmãos. Quando o gigante ele veio no gás, irmão, para derrotar, Davi pegou essa pedra, essa dependência que ele tinha de Deus, e ele jogou aquela pedra, irmãos, e aquela pedra bateu na testa daquele gigante, e aquele gigante, que aqui no início era assustador, que todo mundo tinha medo, ele caiu por terra, e Davi pegou a própria espada desse gigante, e cortou a cabeça dele. É assim que Deus quer fazer com você, é assim que Deus quer fazer comigo. Nós precisamos entender o nosso papel, você precisa entender a sua posição, para que você possa depender dEle. É a chave para afugentar os teus opressores, é a chave para lançar fora, irmãos, tudo aquilo que tem se levantado contra você. Agora, recentemente, semana passada, eu estava num discipulado com um amigo muito querido aqui na igreja. E Deus, Ele estava passando um momento muito difícil, um momento de muita luta, de muita aflição, onde o diabo estava ali afrontando, o diabo queria que ele regredisse nesse avanço de vitória em vitória. E ele começou a orar, e a gente estava desafiando ali durante a semana, falando, olha, fica firme com Deus, Deus está contigo. Meu irmão, e Deus levou esse cara, esse cidadão, há um texto na palavra de Deus que eu queria ler com você hoje à noite, para que você entenda que você não está sozinho nessa luta em que você está enfrentando, nessas dificuldades, nesses adversários se levando contra você. E a Bíblia diz o seguinte, aqui nesse texto, que Deus falou com esse discípulo querido, eu queria ler com você, diz assim, você porém, Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, e eu o chamei. Eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não precisa ter medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, e aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor seu Deus, que o segura pela tua mão direita. Ele diz, não tema, eu o ajudarei. Meu irmão, essa é a palavra de Deus para você hoje. É Deus dizendo para você, você que está no vale, você que está passando por luta, pastor do céu, eu estou passando o vale da tribulação, o vale negro da sombra da morte. A palavra que Deus tem para você é essa, eu sou o seu Deus e te seguro pela mão direita e te digo, não tema, porque eu te ajudarei. O que Deus tem para você hoje à noite são essas características de vitória, características que fazem de você, meu irmão, um vencedor, vencedor em nome de Jesus, para que você conquiste esses lugares altos que Deus tem reservado para a tua vida e para a minha vida em nome de Jesus, amém? Queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Meu irmão, Deus tem uma vida vencedora para você. Deus não tem uma vida de derrota, uma vida de angústia. Deus não tem uma vida de tristeza, de subserviência a demônios, a opressão do inferno, a depressão. Deus não tem isso para você. Deus tem uma posição elevada. Deus quer que você saia hoje do vale onde aparentemente você está só. Onde aparentemente você está só. Mas eu quero dizer a você hoje à noite, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, você não está sozinho.
Deus, Ele quer forjar hoje à noite aqui guerreiros que avancem contra as hostes de Satanás, contra esses demônios que parecem aterradores, que gritam, que assustam muitas vezes, e que você avance, sabendo que você está no centro da vontade de Deus, que você está no lugar certo, no lugar onde Deus te colocou, que há uma santa indignação no teu coração, diante dessas ameaças que você vem sofrendo. O que Deus está te desafiando nessa noite, é de que você hoje dê um basta, diga em nome de Jesus, chega! Eu não aceito mais a afronta do inferno contra a minha vida em nome de Jesus. Deus hoje quer trazer à sua memória quem você é. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te tirou lá do império das trevas e te transportou para um reino onde você é um representante legal, onde Deus te deu autoridade no nome de Jesus, para você aniquilar, pisar esses demônios, essas serpentes, cobras que têm se levantado contra a tua vida. É essa autoridade que Deus hoje está te chamando a você entender, a você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me torna hábil na tua palavra, nas armas, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem me desafiado, para que eu possa, Senhor, ó Deus, destruir fortalezas em nome de Jesus, onde eu possa, Senhor, avançar, Senhor, ó Deus, aniquilando, exercendo bem, manejando bem a palavra da verdade. Mas o que Deus quer hoje, meu irmão, é de que você entenda que você é dependente dEle em toda e qualquer situação. O que você precisa entender hoje é de que a dependência de Deus é tudo o que você precisa para que você possa avançar, sair do vale e ir para esse ponto alto, lugares altos, onde Deus tem levantado, onde Deus tem esperado você. É ali, é naquele lugar mais alto que Deus tem desafiado você e eu a alcançarmos. Cristo é o nosso alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então fale com Jesus nessa hora, dê uma resposta ao Senhor, fale com Ele. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, me colocar nesse lugar, Senhor. Essas características para que eu possa me manter em vitória. Essas 5 características, para que eu me mantenha em vitória, para que eu possa, Senhor, avançar contra esses demônios que têm se levantado contra a minha vida. Às vezes o demônio que tem se levantado contra você é a incredulidade. Muitas vezes você tem tido dificuldade de acreditar, dificuldade muitas vezes de dizer: Senhor, eu creio, eu acredito no teu projeto, na tua missão para a minha vida. Eu acredito que tu és, Senhor, aquele que me chamou. Talvez o maior desafio, o maior adversário que você tem enfrentado pode ser a incredulidade, que tem muitas vezes impedido você de chegar a esse lugar que Deus tem preparado para você. Talvez o que tem desafiado você seja a imoralidade. Talvez o demônio, o Golias que tem ali te afrontado nesse vale, seja o vale da imoralidade. E os gritos desse demônio, dessa potestade, muitas vezes têm assustado você, e você não tem conseguido sair dessa vida. E Deus está dizendo para você hoje à noite: meu irmão, se indigna contra essa situação. Deus está te chamando hoje para você dizer: eu não aceito mais em nome de Jesus. E você exercer essa autoridade em nome de Jesus. Talvez o teu grande adversário esteja sendo a dificuldade na tua vida devocional, na tua vida de oração. Pastor, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. Meu irmão, você precisa entender que a tua guerra é contra um reino espiritual, e que Deus colocou diante de você uma autoridade para repreender demônios que tem se levantado contra você, dizendo: você não consegue, você não vai conseguir, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Hoje é dia de você exercer essa autoridade e dizer: em nome de Jesus, basta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez o maior adversário que você tem se desafiado, querido, seja a falta de perseverança, a inconstância na fé. E Deus hoje quer fazer você se levantar como um vencedor em nome de Jesus. Fale com Deus nessa hora. Fala: Senhor, ó Deus, eu quero aplicar, Senhor, ó Deus, essas características na minha vida hoje, e me levantar como um vencedor em nome de Jesus. Fale com Jesus nessa hora.
nome de Jesus.